Olá, nessa videoaula eu vou mostrar para vocês como nós resolvemos equações do primeiro grau, tá? E aí, como resolver? Aqui eu escrevi para vocês que para a gente resolver uma equação do primeiro grau, a gente vai isolar o x, ou isolar a incógnita, melhor dizendo, porque esse valor de x que aparece aqui, que é o que a gente calcula nas equações, ele recebe o nome, ele é chamado de incógnita, tá? Que não necessariamente pode ser o x, pode ser y também, pode ser z, tá bom? O importante é que nas equações a gente tenha o que? Incógnitas, para poder encontrar o valor que a questão quer que você encontre. Então, isolar o x mudando os termos de lado da igualdade, tá? E eu coloquei aqui como observação, ó, nas equações, a igualdade, né, que tem esse símbolozinho de dois tracinhos, tá? Então, esse símbolo aqui, ó, de dois tracinhos representa a igualdade, ele é a referência. Então, quando eu falar o lado esquerdo da igualdade, você vai lembrar que o lado esquerdo, ele está desse lado aqui. E o lado direito da igualdade é desse lado aqui, tá bom? Então, ele que vai ser a nossa referência aqui nesse caso, tá? Então, vamos lá. Como que a gente resolve isso? Veja, olha esse primeiro exemplo aqui. O x, né, aqui eu tenho 3 mais x igual a 5. A ideia é o seguinte, tudo que tiver do lado direito, a gente sempre vai colocar números. Do lado direito, sempre vai colocar números. E aqui, do lado esquerdo, a gente vai colocar os termos que tem o x. Essa vai ser a ideia. Tudo que tiver x, qualquer termo que tenha x, ou y, ou z, a gente vai colocar no lado esquerdo da igualdade, LE. E o que tiver em números, a gente coloca do lado direito da igualdade. Então, vamos lá. Veja, eu quero isolar o x, então eu preciso mexer nesse 3 aqui, tudo bem? Então, eu vou levar o 3 para o outro lado da igualdade. Só que, veja, você vai levar o termo para o outro lado da igualdade com a operação inversa. Então, veja, o 3 aqui é um número positivo. O 3 é um número positivo. Então, quando você leva ele para o outro lado da igualdade, ele vai o quê? Negativo. Então, você repete o x e repete o 5. E o 3, que é positivo, ele vem para cá com a operação inversa, que é o negativo, tá bom? A operação inversa da adição é a subtração. Ou você pode imaginar assim, se o 3 é positivo, ele vem para cá com a operação inversa, né, que é o negativo, tá bom? Aí aqui você faz essa continha. 5 menos 3 vai dar 2. Então, aqui você acabou de verificar que o x é igual a 2. Nesse caso aqui, x mais 2 é igual a 0. Quem que eu vou mexer? No 2, porque eu quero deixar tudo que tem letra para o lado esquerdo da igualdade e tudo que tem número eu coloco para o lado direito da igualdade, tá bom? Então, como o 2 aqui ele é positivo, eu vou levar para o outro lado da igualdade com a operação inversa, né? No caso, se é positivo, vai para lá negativo. Então, repito x, repito o sinal de igual, repito 0 e o 2 positivo vai para lá negativo. Aí eu tenho essa operaçãozinha para fazer, né? 0 menos 2. E 0 menos 2 vai dar menos 2, tá? Para que você consiga fazer essas operações aqui, você tem que lembrar das operações com números inteiros, tá? Que tem um vídeo no canal específico para você assistir e tentar fazer. Mas, professor, e no caso aqui, quando o x estiver do lado direito da igualdade, você pode fazer o seguinte, ó, você pode fazer uma troca. Você leva o 9 para lá e esse x menos 7 você leva para lá. Você só faz uma troca. Significa o quê? Que essa equação aí, ó, ela é a mesma coisa aqui. Aí esse x menos 7 que estava do lado direito eu coloquei para o lado esquerdo e o 9 eu coloquei para o lado direito. Eu só fiz a troca entre os termos. Então, você pode fazer essa troca sem alterar o resultado. Agora, veja, o x está do lado esquerdo, né? E o menos 7 também está do lado esquerdo. Aí sim, como é o menos 7, somente o menos 7 que eu quero mudar de lugar, aí eu vou ter que trocar o sinal dele, tá bom? Então, repito x, repito o sinal de igual e o 9 que está do outro lado. E esse menos 7 vem para cá mais 7, tá bom? E faço a conta. 9 mais 7 vai dar 16. Aqui, veja, o x está do lado esquerdo, ok? Eu vou precisar mexer no 8. Então, repito x,
repito o sinal de igual e o 5 que está do lado direito, e o menos 8, que é um número positivo, vem para cá como sendo menos 8. Agora eu vou resolver essa operação aqui, tá? Vou resolver essa operação. 5 menos 8. Veja, os sinais são diferentes aqui, né? O 5 é positivo e o 8 é negativo. Quando os sinais são diferentes, você faz o quê? Repete o sinal do maior número, né? Você repete o sinal do maior número, que no caso é o 8 é o maior número, em módulo, e subtrai. 8 menos 5 vai dar 3. Então, aqui vai dar menos 3. E no caso em que tiver um número aqui, ó, acompanhando o valor de x, né? O que você vai fazer nesse caso? Primeira coisa, esse termo que está aqui, eu já vou colocar ele pro lado direito, porque eu quero isolar o x, eu quero deixar o x isolado. Então, você mexe primeiro nos outros termos, para por último você mexer nesse 2 que está acompanhando o x aqui, tá? Então, esse 8 positivo vai para lá negativo. Então, eu vou repetir o 2x, repetir o sinal de igual e repetir o 14. Agora, esse 8 positivo, ele vai para lá negativo, vai ficar menos 8. Por que menos 8? Porque esse aqui é mais 8, vai para lá menos 8, né? Para o outro lado da igualdade. Aí, vou fazer essa operação aqui, ó, 14 menos 8. 14 menos 8 vai dar 6. Agora, veja, o 2, ele está perto do x. Esse 2x é a mesma coisa que 2 vezes x, tá? Ou melhor, né? Vou colocar até o pontinho aqui para ficar mais fácil. 2 vezes x. Ou seja, o número perto de uma letra, perto da incógnita, indica multiplicação, tá bom? Se aqui o 2 está em forma de multiplicação e eu quero passar para o outro lado da igualdade, qual é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Então, esse 2 ele vai passar dividindo, tá bom? Então, vou repetir o x, vou repetir o 6, e esse 2 ele vai passar em forma de divisão. Aí, você pode escrever em forma de fração se você quiser, que eu acho mais ideal, né? Porque é mais ideal, o que é mais usual dentro das equações é você escrever as divisões em forma de fração. Aí, agora você resolve essa operaçãozinha. 6 dividido por 2 vai dar 3. Então, aqui x é igual a 3. Mais um exemplo. Aqui eu tenho 5x menos 4 igual a 11. Esse menos 4 aqui, ele primeiro é o que vai ser movido. Vou mover ele para o outro lado, só que com o sinal trocado. Vou repetir o 5x, vou repetir o sinal de igual e vou repetir o 11. E o menos 4 negativo vem para cá positivo. Então, vai ficar 11 mais 4. E vou fazer essa conta, 11 mais 4, né? 11 mais 4 vai dar 15, né? 11 mais 4 vai dar 15. Agora, veja, eu quero isolar o x, deixar o x sozinho. Veja que o 5 está perto do x. O número perto de uma letra indica a multiplicação. Então, esse 5 vai passar em forma de divisão. Vou repetir o x, o igual e o 15, e o 5 vai passar dividindo. Certo? Agora, quanto é 15 dividido por 5? Isso aqui vai dar 3. Então, x é igual a 3. Certo? E aí, professor, como é que eu faço nesse caso aqui, né? Veja que nesse caso aparece x aqui, menos 5, menos 7. É daquele jeitinho que eu falei para vocês. Se você tem um sinal, uma igualdade, né, uma equação, do lado direito você vai deixar números, ou seja, números que não tem letra, né, termos que não tem a letra, e do lado esquerdo você vai deixar termos que tem um x. Termos com o x. Essa é a ideia, tá bom? Então, vamos lá. Esse 6x, ele está do lado esquerdo? Está do lado esquerdo. Então, você repete. Já o 2x, ele está lá do lado direito da igualdade. Você vai trazer para o lado esquerdo, mas com a operação inversa. Veja que o 2 aqui é positivo, né? Então, ele vem para cá o quê? Negativo. Acabaram-se as letras, acabaram-se os termos com x. Vou colocar o sinal de igual, agora eu vou verificar os que têm números. Veja que o menos 7 está do lado direito da igualdade, então ele vai continuar sendo menos 7, não vai alterar resultado algum. Já o 5, que é positivo, aí ele vem para cá o quê? Negativo, tá bom? Então, a ideia primeiro é organizar. Tudo que for letra, termos com x, coloque para o primeiro membro, ou seja, para o lado esquerdo da igualdade,
e o que tiver números você coloca para o lado direito da igualdade. Aí agora você vai fazer essas operações aqui separadamente. 6x menos 2x vai dar 4x. E menos 7 com menos 5, lembra-se, sinais iguais, você repete o sinal do número, né? Repete o sinal, no caso, e soma-se os números. 7 mais 5 vai dar 12. Com o menos vai ficar menos 12. Agora, veja, o 4 perto do x indica a multiplicação, aí ele vai passar dividindo. Então, eu vou repetir o x, repetir o menos 12, e o 4 vai passar dividindo. Agora, eu faço essa operaçãozinha, menos 12 dividido por 4. Lembre-se, o 12 é negativo e o 4 é positivo. Você faz jogo de sinais na divisão. Menos com mais vai dar menos e divide o 12 pelo 4. O 12 dividido por 4 vai dar 3. Então, aqui x vai ser menos 3. Esse próximo exemplo segue o mesmo raciocínio, tá? Tudo que tem letra você coloca para um lado, o que tem número você coloca para o outro. Então, aqui vai ficar, vamos lá. 6x está do lado esquerdo, vai continuar do lado esquerdo. E o 3x que está do lado direito vem para o lado esquerdo negativo. Acabaram-se as letras? Sim. Sinal de igual. Agora você vai verificar os números. O menos 5 está do lado direito, vai continuar menos 5. E o 1 que é positivo vem para cá negativo. Por quê? Por que o 1 vem negativo? Porque o 1 está do lado esquerdo da igualdade, eu quero que ele fique do lado direito da igualdade, tá bom? A igualdade sempre é referência. Tudo que está à esquerda dela, tudo que está à direita dela é onde a gente vai fazer as mudanças, tá? Então, 6x menos 3x vai dar 3x. E menos 5 com menos 1, mais uma vez, né? Os sinais, eles são diferentes. Eles são iguais, né? Se eles são iguais, o que você vai fazer? Você vai repetir o sinal e você vai somar os números. 5 mais 1 vai dar 6. Então, aqui vai ficar menos 6. Agora, veja, o 3 multiplicando x. Então, se ele está multiplicando, aí ele passa para o outro lado com a operação inversa, que é a divisão. Então, repito o x, repito menos 6, tá? E o 3 vai passar dividindo. Agora, veja, 3 é positivo, 6 é negativo. Jogo de sinais, né? Jogo de sinais. Menos com mais vai dar menos. E 6 dividido por 3 vai dar 2. Menos 2, então, a resposta. Certo? Mais um exemplo. Veja que o 2x, ele está do lado esquerdo. É um termo que tem letra e está do lado esquerdo. Vou repetir. E o 4 eu vou fazer a modificação. O 4 é positivo, vai para lá negativo, né? Então, repito 2x, repito o sinal de igual, repito 5. E o 4 positivo vem para cá negativo, tá? Agora, eu vou fazer essa subtração aqui. 5 menos 4. 5 menos, vou repetir aqui o 2x, vou repetir o sinal de igual. 5 menos 4 vai dar 1. E aí, o 2x, ele não está... O 2 não está perto do x, então significa o quê? Que entre eles tem uma multiplicação. Então, eu vou passar com a operação inversa, que é a divisão. Então, vai ficar... Vou repetir o x, vou repetir o sinal de igual e o 1, e o 2 vai passar dividindo. Certo? Agora, veja, 1 não dá para dividir por 2, né? Assim, até que dá para dividir, né? A resposta vai ser o número decimal. Mas... veja que essa resposta aqui, ela não é como as outras. As outras deram números inteiros, né? Números fixos, números mais conhecidos. Agora, nessa daqui deu uma fração. Então, quando você verificar que não dá para você dividir, que a resposta é uma fração, então você pode deixar daquele jeito como está, sem problema algum, tá bom? Então, a nossa resposta pode ficar 1/2 mesmo, meio, né? E aqui, nesse caso, veja... O 3/4 está multiplicando o x, né? Significa o quê? Que para eu deixar o x isolado, esse 3/4 vai passar com a operação inversa, né? Que é a divisão. Então, repito o x, repito o sinal de igual e repito 9/2. E esse 3/4 vai passar dividindo. Aí eu vou colocar assim, tá? Para vocês entenderem o quê? Que aqui eu tenho uma divisão de duas frações. E aí a gente tem uma regra específica, né? Repita a primeira fração, aqui é como se fosse a primeira fração, aqui é como se fosse a segunda fração. Então, você repete a primeira fração, que é o 9/2. O sinal de divisão vira multiplicação.
E esse 3/4 vira 4/3. Você inverte a segunda fração. Tudo que inverter significa o quê? O que é numerador vira denominador, né? Vou colocar aqui, ó. O que é numerador vira denominador e o que é denominador vira numerador. É só você inverter, trocar as posições do numerador e do denominador, tá? E aí gera uma multiplicação. Na multiplicação você pode o quê? Simplificar os números, né? Você pode simplificar o 9 com o 3, aqui dá para você dividir por 3, que aqui dá 1 e 3. E aqui você simplifica o 4 com o 2, aqui vai dar 1 e 2, tá? Estou dividindo aqui por 2 e estou dividindo aqui por 3, certo? Agora, multiplicando quem sobrou. 3 vezes 2 vai dar 6. E 1 vezes 1 vai dar 1. Né? Aqui é como se fosse 6 sobre 1. E 6 sobre 1 é a mesma coisa que 6 dividido por 1, que dá 6. Tá? Então, aqui a resposta é 6. E esse exemplo aqui? Aqui a gente tem duas maneiras de fazer. Vou apresentar as duas maneiras e você, como aluno, pode verificar qual é a mais fácil e optar pela mais fácil, pela mais tranquila de se fazer. A primeira maneira é da maneira convencional como nós estamos fazendo, né? Que é justamente colocando tudo que tem letra para um lado e tudo que tem número para o outro lado, certo? Então, vamos lá. Vamos verificar quem tem x aqui. Esse tem x, esse tem x. Então, esse 1/2 de x está do lado esquerdo, vai continuar do lado esquerdo, tá bom? E esse 1/3 aqui, esse 1/3 de x, que tem o valor de x, né? Tem o x ali. Tá do lado direito, você vai passar para o lado esquerdo com a operação inversa, que é o negativo, né? Acabaram-se as letras, acabaram. Agora você vai verificar os números. Aqui eu tenho 1/4 e tenho 1/8. 1/4 está do lado direito. Ótimo, ele vai continuar do lado direito. Já 1/8, ele está do lado esquerdo. Ele vem para o lado direito com a operação inversa. Veja aqui que eu tenho um sinal de positivo, né? Então, vem para cá com o sinal de negativo. Agora, você vai fazer essa operação e essa operação separadamente. Lembre-se, são duas operações de subtração com frações. Então, você tem que fazer o quê? Calcular o MMC. Veja que nessa aqui, ó, o MMC de 2 e 3 é quem? O 2 e 3 são os denominadores, né? Então, veja que o MMC de 2 e 3 vai ser 6. Você pode fazer o cálculozinho separadamente e você vai verificar que o MMC é 6. Então, eu vou botar assim, ó. 6x menos 6x. Aí, você vai verificar, ó. De 2 para 6, multiplica-se por 3. Então, 1 vezes 3, 1 que é numerador, né? 1 vezes 3 vai dar 3. E aqui, de 3 para 6, multiplica-se por 2. Então, 1 vezes 2 vai dar 2. Certo? Agora, e desse lado aqui? Veja que os denominadores são 4 e 8. Então, quem é o MMC de 4 e 8? Se você fizer o cálculo, você vai verificar que é o próprio 8. Tá bom? É o próprio 8. Agora, vamos lá. De 4 para chegar em 8, multiplica-se por 2. Então, 1 vezes 2 vai dar 2. De 8 para chegar em 8, multiplica por 1. Então, 1 vezes 1 vai dar 1. Bom? Agora, você vai fazer essas operações separadamente. Você consegue subtrair agora, porque os denominadores são iguais. Aqui, 3 menos 2 vai dar 1. Então, vai ficar 1/6 de x. E aqui do outro lado, 2 menos 1 vai dar 1, e o denominador 8 repete. E agora, veja, eu tenho 1/6 vezes x, que é igual a 1/8. O que eu vou fazer nesse caso? Do mesmo jeitinho que foi feito na outra questão. Para deixar o x isolado, né, 1/6 vai passar dividindo. Então, vai ficar x igual a... Vou repetir 1/8. Aí, veja, o 1/6 está multiplicando x. Então, ele que vai passar dividindo para o outro lado da igualdade. Tá bom? E aí, como eu faço divisão de frações? Repete a primeira fração, né? Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, eu repito 1/8 e multiplico pelo inverso, né, de 1/6, que é 6 sobre 1. Tá bom? Aqui dá para simplificar o 8 e o 6, dá para dividi-los
por 3, né? Aqui vai, ou melhor, dá para dividi-los por 2, aqui vai ser 3, e aqui vai ser 4, tá? E aí você, no final, multiplica. 1 vezes 3 vai dar 3, 4 vezes 1 vai dar 4. Então, o resultado aqui vai dar 3/4. Essa é uma maneira de fazer, tá? E a segunda maneira? A segunda maneira é o seguinte, vamos lá. O que você vai fazer? Você vai calcular o MMC, só que de todos os denominadores que você está encontrando, ó. Quem é o denominador aqui é 2, aqui é 8, aqui é 3 e aqui é 4. Então, o MMC de 2, 8, 3 e 4. Certinho? E quem será esse MMC nesse caso, né? Qual é o número, o menor múltiplo desses 4 números ao mesmo tempo? É exatamente o 24, tá bom? E o que você vai fazer? Você vai pegar o 24 e vai multiplicar pela equação inteira. E vamos lá, eu vou escrever aqui... Então, eu vou escrever aqui a mesma equação. Mais 1/8 igual a 1/3 de x, né? 1/3 de x mais 1/4. Aí, o que eu vou fazer nesse caso? Eu vou multiplicar a equação toda por 24. E para você fazer isso, você pode fazer o seguinte, ó. Você pega o 24, você divide por cada denominador, divide, tá? Então, aqui você vai dividir. E o resultado você vai multiplicar por cada numerador. Multiplicar. 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 Então, vamos lá. Vamos ver se vai dar certo nesse caso aqui. É para dar o mesmo resultado. 24 dividido por 2 vai dar 12. 12 vezes 1x vai dar 12x. 24 dividido por 8 vai dar 3. E 3 vezes 1, 3. Aí vai ficar mais 3. 24 dividido por 3, 8. 8 vezes 1, 8x. 24 dividido por 4 vai dar 6. E 6 vezes 1, 6. Né? 6. Agora veja, você ficou com uma equação bem simples, né? Bem simples agora. O 12x eu vou repetir, porque ele está do lado esquerdo. O 8x positivo vem negativo, tá? Aqui do outro lado, o 6 positivo vai continuar positivo e o 6 positivo vem negativo. 12x menos 8x vai dar 4x. E 6 menos 3 vai dar 3. Agora, veja, o 4 multiplicando o x, aí ele passa dividindo, né? Ele passa dividindo do outro lado da igualdade. Então, vai ficar x igual a 3 sobre 4, 3/4. Vejam, são duas maneiras diferentes de você fazer a mesma operação, tá bom? E aí você vai verificar qual que você achou mais fácil. A primeira maneira, que foi colocando tudo que tem letra para um lado, que tem número para o outro, tá bom? Ou a segunda maneira, certo? Tá, galerinha? Então, a gente fica por aqui. Em breve vou mandar um outro vídeo, tá? Explicando mais detalhes de como funcionam outras equações. Um abraço, até a próxima.